Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. No nosso último encontro, a gente destacou que a revelação divina, veiculada em profecias, serve-nos como advertências para corrigirmos a nossa conduta e evitarmos males a nós mesmos, aos outros. E entramos em revelações que ocorreram antes de Cristo, que estão descritas no Antigo Testamento, fazendo uma ponte, uma conexão com o livro do Apocalipse. E além da gente ter abordado de uma forma resumida a história do profeta Daniel, nós vimos também o profeta Jonas, onde retomamos a história da profecia revelada para que ele ajudasse o povo de Nínive a não sofrer uma expiação coletiva. E retomando a passagem de Daniel, a gente destacou ali aquela fórmula medido, pesado e dividido, que é uma fórmula de aferição de valores, de que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, estamos sujeitos pelas leis divinas. Essa forma medido, pesado e dividido, ela vai ser refletida ali no Apocalipse que a gente está estudando. E vimos também que essas revelações, essas profecias, são portas de alternativas de arrependimento e transformação. São caminhos que a misericórdia divina nos concede para que a gente consiga concretizar a nossa programação do bem. Porque nenhum espírito está programado para errar. E nós abordamos que a economia divina e a perfectibilidade do homem nos conduzem sempre a Deus e ao bem. Por isso, o Haroldo Dutra, ele retoma essa história de Jonas, que alertou o povo de Nínive para mudarem o seu comportamento para a senda do bem, para que houvesse ali uma salvação ou um livramento de uma expiação coletiva. E nós vimos que todo ato de sincero arrependimento e reparação é contabilizado na medição dos nossos valores, né? E também começamos a abordar com o estudo do livro do Haroldo que existem estações que são marcos temporais que todos nós passamos, assim como as estações climáticas, primavera, verão, outono e inverno. A alma também passa por essas estações na evolução reencarnatória. E a humanidade como um todo também, o orbe também. Esses ciclos evolutivos estão todos interligados e estruturados. E o Haroldo, ele leu um texto de Emmanuel comentando o Evangelho. E a partir desse texto ele faz algumas reflexões. E antes da gente ir para a reflexão do Haroldo, eu vou pedir licença para fazer a leitura do texto de Emmanuel. Esse texto foi intitulado como A Fuga. O Emmanuel estava estudando o Evangelho e ele estudou um trecho de Mateus, em que Jesus fala o seguinte: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Esse trecho do Evangelho que o Emmanuel estava estudando é um discurso de Jesus que na Bíblia é intitulado como discurso escatológico, discurso sobre um fim de um ciclo. E Jesus estava saindo do templo e os discípulos tentaram alcançar o Jesus e tentaram ali
comentar sobre as construções do templo. E aí Jesus disse para eles: olha, tá vendo esse templo? Tá vendo tudo isso? Em verdade digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E aí esse discurso escatológico fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação de Jerusalém, que a vinda do Filho do Homem será manifesta. Ele fala sobre a amplitude cósmica do acontecimento, da parábola da figueira. Ele fala da vigilância para não ser surpreendido, da parábola do mordomo, da parábola das 10 virgens, da parábola dos talentos e do último julgamento. É um discurso escatológico. E um trecho desse discurso, Emmanuel comenta, né, que é a fuga. E Emmanuel diz o seguinte: a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E naturalmente o servidor descuidado que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. E com esse comentário de Emmanuel, o Haroldo faz essa reflexão. No capítulo A Fuga, diz Haroldo Dutra, de Vinha de Luz, Emmanuel declara: cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. A nossa programação reencarnatória e a nossa vida são estruturadas em cálculos de probabilidades. Alguns marcos do nosso projeto são fixos, porque por mais jovens, saudáveis e espiritualizados que possamos ser, um dia iremos desencarnar. A probabilidade é de compleição. Interessante, pois, que trabalha com grupos, não com indivíduos. E essa é uma característica que remete ao Apocalipse. João prevê o comportamento do grupo, de comunidades, porque muitos indivíduos agrupados tendem a seguir padrões, e o mundo hoje reflete esse comportamento. Somos 99% muito previsíveis. Em nossas 20 últimas reencarnações, basicamente, temos discutido com as mesmas pessoas por razões idênticas. Fazemos parte de um grupo que constantemente se encontra, girando em torno de padrões criados por nós próprios, padrões da humanidade que são inseridos na estrutura do tempo, conquanto o tempo não é uma sucessão insana de minutos.
As horas, os dias, as semanas, os meses, os anos e os séculos, na contagem do relógio cósmico, têm estruturas de tempo ainda não aclaradas em nosso raciocínio. Precisamos mergulhar seriamente na matemática para nos abeirarmos minimamente do entendimento das equações que regem o tempo de Deus. E a doutrina espírita entregou-nos as chaves que abrem a compreensão dos símbolos e das metáforas inseridos nos textos bíblicos. De modo que, inicialmente, o conteúdo aqui apresentado no livro vai representar a base fundamental para nos embrenharmos seguramente no estudo do livro do Apocalipse e nas equações implícitas do tempo de Deus. Posteriormente, concluiremos o quanto essa primeira etapa de esclarecimentos foi importante, de forma a nos preparar ao estudo de questões mais simbólicas e desafiadoras. E assim, o Haroldo termina o primeiro capítulo do livro dele, sobre as profecias. E vamos adentrar no segundo capítulo, chamado Conceitos Fundamentais. Haroldo diz: é preciso entender, antes de adentrar especificamente a temática Apocalipse, que ao interpretar o conteúdo, devemos dialogar com alguns conceitos fundamentais. É inviável extrair as ideias gerais do Apocalipse sem o suporte da doutrina espírita. Certas dificuldades quanto ao entendimento da mensagem oculta sob a simbologia empregada na obra de João devem-se à carência de conhecimento acerca do conteúdo da codificação espírita. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec informa que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e, como todos mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Bastante pertinente a observação de Kardec, pois, efetivamente, ao leitor dos textos do livro do Apocalipse, desprovido de repertório de informação das relações do mundo espiritual com o mundo físico, exatamente o objeto do espiritismo, torna-se impossível conectar a linguagem simbólica à compreensão dos símbolos. Na codificação kardeciana, está contida a descrição das leis básicas do mundo espiritual. E para estudarmos o Apocalipse, recomenda-se primeiramente a revisão de algumas leis. Caso você... Aí Haroldo fala o seguinte: caso você seja um estudioso do Espiritismo, pode seguir diretamente para o capítulo 3, não é o nosso caso, né? Aí ele fala: pois a abordagem desse capítulo é prescindível, mas se deseja relembrar, que é o nosso caso, alguns conceitos, prossiga nessa leitura. E aí ele continua: é fundamental estar ciente de antemão que sem a compreensão do triângulo Deus, Espírito e Matéria, é pouco provável avançar no tocante ao entendimento acerca da evolução espiritual e da evolução dos mundos, os dois temas principais do livro do Apocalipse. Então, aqui é um comentário aqui para a gente destacar. O Haroldo já sintetizou os dois temas principais do Apocalipse, que é a evolução espiritual e a evolução dos mundos. E aí ele retoma: com o advento da doutrina espírita, inaugurou-se no orbe novo passo na religiosidade humana, porque nós começamos a compreender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, e a gente vai pausar aqui o estudo do livro, agradecendo a oportunidade, pedindo a Deus que nos abençoe. Nós retomaremos o estudo na próxima oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.